Bem-vindos! Hoje nós estamos com o Pod Messias. Hoje nós iremos falar um pouco sobre abolição. Eu sou a Rebeca e juntamente com a Tailane, nós estamos aqui para conversar com a professora Victoria de Português. A gente vai conversar um pouco como a literatura influenciou no abolicionismo, porque foi algo importante naquela época, conscientizou as pessoas, lutou contra isso, porque a escravidão ainda era muito presente, mesmo com as leis que existiam na época, muitas pessoas ainda eram preconceituosas. Então, meio que essa narrativa ajudou a combater o abolicionismo, né? Com certeza. Quando a gente pensa em todo o contexto, né, de escravidão, a gente se pergunta, e esses registros, como eram feitos, né? Então a literatura, ela entra aí com um propósito muito maior do que só contar histórias. Quando os escritores usam da escrita, né, da narrativa, para denunciar os acontecimentos, né, que impactavam na época. Então a gente tem aí obras que retratam a realidade, né, de todo o contexto de escravidão, e isso impulsionou os movimentos, né, que deram tanto fim ao movimento, né, da escravidão em si, mas também é um ponto de reflexão para que as pessoas pudessem olhar o outro lado, né, porque as pessoas que viviam na condição de escravos, elas não tinham voz socialmente falando. Então, quando a gente tem aí obras, né, que retratam como elas eram tratadas, como isso tudo acontecia, as pessoas olham de fora e começam a ver o absurdo que era esse tratamento diferenciado, todo esse preconceito escancarado, né? E isso, então, parte como uma ferramenta de denúncia. Então, a gente vê como a literatura, ela vai muito além, né, de só contar alguma história. Fora que esses narradores, eles devem sofrer bastante, né? Porque não é algo fácil você contar uma história que vai impactar a sociedade. É uma história realmente muito difícil, é um preconceito que está enraizado na sociedade e que não ia acabar assim, de repente. Então eles devem sofrer demais. Sim, a gente, eu enquanto, né, mulher branca, é difícil, eu não tenho lugar de fala para falar sobre questões raciais, mas a gente entende que quando a pessoa ela se coloca na posição de autora, né, quando a pessoa ela vai denunciar algo que é da época ou algo que ela vivenciou, isso assume uma responsabilidade maior. Então, quando a gente pega esse tipo de literatura que tem um caráter de denúncia, a gente vê que esses autores, eles são muito mais do que só contadores, né? Eles realmente se colocam ali num lugar de pessoas que colocam a cara a tapa. E isso é muito potente, isso é muito importante, porque reverbera por anos e anos, séculos, né? São obras que até hoje têm uma importância social muito grande. Eu imagino as pessoas que passam por esse sofrimento. Antigamente era bem pior e hoje ainda acontece. É impressionante como isso ainda está vinculado na nossa sociedade. Então a gente devemos agradecer. Se não fosse eles naquela época, a gente não teria avançado tanto como a gente avançou ainda. Com certeza. E quando a gente pensa, né, que isso tem muito tempo, né, que a escravidão acabou há muito tempo, não foi há muito tempo. Então, se a gente olha uma linha cronológica, a gente observa que a literatura, ela vem caminhando, trazendo esses registros, e hoje a gente tem muitas obras, né, de literatura marginal que retratam ainda casos, né, de preconceito velado, de preconceito que a gente sabe que existe, mas que as pessoas às vezes tentam mascarar. Então hoje a gente ainda observa, né, como ainda é muito importante essas obras, esses registros que trazem esse cunho de denúncia e também de reflexão social. Então é muito, muito relevante trazer isso, tanto para a sociedade em si, mas principalmente para o espaço escolar. Porque quando a gente fala de pessoas em formação, quando a gente fala de alunos, né, que estão ali para criar uma bagagem, para se formar como adultos, né, autônomos, é importante ter momentos de debate como esse. Victoria, qual o papel do escritor como ativista na obra Os Abolicionistas? Olha, a gente hoje tem assim, grandes nomes dentro da literatura brasileira que trazem como temática, principalmente a questão da literatura marginal, né? Autoras negras conceituadas. Um exemplo delas é Conceição Evaristo e também a Maria Carolina de Jesus.
Então são duas autoras que, para quem tem interesse de conhecer mais sobre literatura afro-brasileira, são pontos de partida assim, interessantíssimos, obras muito ricas, que eu tenho certeza que vão trazer muito conhecimento e muita reflexão para todo mundo. Obrigada por essa oportunidade de te entrevistar, foi muito importante pra gente, por essa ter aceitado o convite também. E é isso, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, gente, foi um prazer. Tchau, gente!